E a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, anunciou a criação de um grupo de trabalho envolvendo representantes dos governos de Goiás, do Distrito Federal e também da União por meio do Ministério dos Transportes. E o objetivo, gente, é que esse trabalho conjunto possibilite a melhoria na qualidade do transporte para os usuários que utilizam o serviço público para se locomover até Brasília. É sobre esse assunto que eu converso agora ao vivo com a secretária do Entorno, Caroline Fleury. Seja muito bem-vinda, secretária. Bom dia. Bom dia, Elis. Bom dia a todos os telespectadores. Esse desafio, né, foi um dos desafios mais abraçados e onde a secretaria mais se empenhou, que é a melhoria do transporte coletivo na região do entorno, né? Como que vai funcionar esse grupo? É isso, a grande prioridade da Secretaria do Entorno foi trabalhar a questão do transporte, né, mobilidade como um todo. E uma questão que o governador Caiado fala desde o início é realmente o consórcio interfederativo, né, com os três entes, o governo do Distrito Federal, o Estado de Goiás e a União. Então, essa semana nós tivemos uma reunião na NTT, estamos fazendo várias ações no decorrer desse ano. A última foi uma abaixo-assinada, onde recolhemos mais de 15 para mostrar para as pessoas mesmo, mostrar que a gente está falando de vidas, do dia dessas pessoas. Com o presidente e a diretoria, estabelecer um grupo de agentes do consórcio, mas outros a gente precisa, e eles ficaram de nos encaminhar ainda no início dessa semana, os dados que a gente está falando da região do entorno, porque a gente não pode permitir, né, mais aumento, falam de um aumento que foi um acordado, né, de fazer em fevereiro, então nós estamos tentando de todas as formas evitar esse possível aumento, mas para isso a gente precisa dos dados para trabalhar junto ao governo federal. Então, a gente teve um probleminha no seu áudio, Carol, então vou pedir para você só reforçar. Então, o principal empenho desse grupo, principalmente por parte da Secretaria do Entorno do Distrito Federal, é conseguir o que já foi conquistado pelo governo do estado aqui na região metropolitana, que é esse congelamento do preço da passagem de ônibus, é isso? Exatamente. No caso do entorno, a gente precisa baixar essa passagem e entrar com subsídio dos três entes, né? E aí fazer igual faz na região metropolitana de Goiânia, a gente fazer aqui na região metropolitana do entorno. É colocar um valor X e os entes fazem esse complemento para as empresas, né? E aí é nesse momento que a gente precisa desses dados, desses valores, para buscar junto ao governo federal, e a gente estabeleceu o consórcio de forma definitiva resolver a questão do entorno do Distrito Federal, que são passagens muito caras e linhas muito ruins. E a gente sabe, né, da importância desse esforço da Secretaria do Entorno do Distrito Federal, principalmente que, apesar, né, de serem cidades goianas, mas a gente tem ali entre as cidades do entorno e o Distrito Federal, a gente tem ali um trânsito interestadual, né, o que onera demais. Porém, pela proximidade, acaba que para o dia a dia, né, do usuário do transporte coletivo dessa região, é um transporte quase que deslocamento de bairro a bairro, né, Carol? Exatamente, a gente atravessa a rua e está no Distrito Federal ou em algum outro município nosso. Mas por serem, assim, né, o Estado de Goiás e o DF, enquanto um ente, é considerado interestadual e é responsabilidade da NTT. Por isso, essa sensibilização junto à NTT e ao governo federal para que a gente some os esforços e resolva essa situação. E o que a gente já conseguiu avançar, né? A gente teve a oportunidade de conversar aqui no estúdio, a Carol esteve aqui no JBC, para falar sobre os desafios da secretaria, né? Dos projetos que ainda havia e elas ainda estavam implementando. E eu queria que você falasse, Carol, o que nós avançamos desses projetos, principalmente nessa área do transporte. A gente conseguiu dar algum passo, né? A União conseguiu ajudar o estado de Goiás para que a gente avançasse, mesmo que fosse um pouco, nesse sentido?
Bem, nessa questão da mobilidade como um todo, tem a questão do BRT Santa Maria Lusiânia no PAC, né, que já foi lançado 1 bilhão para que possa fazer essa obra que é importantíssima acontecer e está na fase de documentação. A gente muito otimista para a licitação já no ano que vem. Então, isso foi um grande avanço. E na questão do consórcio, é agora a criação deste grupo de trabalho para realmente sair do papel, a gente aprovar, que aprova na Assembleia, aprova na Câmara Legislativa, a criação desse consórcio. E aí tem um prazo, Carol, para a gente já começar a ver a movimentação desse grupo de trabalho, começar a enxergar essas ações? Tem, a gente já está com todas as agendas dos próximos 3 meses, né, junto com esses órgãos. A NTT, como você disse, da falha do sol, não sei se eles vão nos apresentar ainda essa semana valores, que a gente precisa desses valores para poder estabelecer qual seria a tarifa ideal, quanto que o Estado precisa entrar, o que significa esse 1/3 que a gente fala. Então, nós estamos esperando agora os dados e aí esse estudo, que também tem um prazo, junto com a Infra-SA, e a CEMOB do Distrito Federal, que é a Secretaria de Mobilidade, para a gente fazer a integração do sistema. Porque seja via BRT, seja com transporte, os ônibus mesmo, a gente vai precisar integrar esse transporte, mas pagando uma tarifa única, uma integração de qualidade com a dignidade que nossos passageiros merecem, e não larga no meio da rua, o pessoal atravessa a rua e paga outro ônibus no Distrito Federal. Então, é o estudo de integração que está sendo feito, esses dados que a gente está esperando e o PAC, o BRT para Santa Maria. E a gente sabe, né, da importância da qualidade do transporte coletivo. A gente sabe que as cidades inteligentes pelo mundo, a base, né, desse desenvolvimento é justamente investimento no transporte coletivo. Então, a gente fica muito feliz com o trabalho da Secretaria do Entorno, viu, Carol? E o espaço aqui no JBC está aberto para a gente divulgar cada vez mais os esforços e também o trabalho da Secretaria do Entorno. Muito obrigada pela sua participação, pelas informações, que eu tenho certeza que a população das cidades do entorno estavam aí ansiosas para saber como que ia começar esse grupo, as atividades dele, principalmente o retorno para a população. Muito obrigada. Eu que agradeço, porque como a gente está falando, nós estamos falando de vidas, né? E todos esses municípios participando, tivemos sucesso no abaixo-assinado, com 15 mil assinaturas, e a NTT se disponibilizando agora realmente a participar da discussão e o governo federal fazer a parte, porque é responsabilidade da União, com o governador Caiado dando todo o suporte necessário para que isso saia do papel. Muito obrigada, Carol, e bom trabalho para toda a equipe aí no entorno, viu?